E com o objetivo de encontrar soluções para um problema que impacta diretamente as merendeiras aqui do estado, o secretário de Educação, Alan Porto, foi convocado pelos deputados estaduais para prestar esclarecimentos sobre as constantes reclamações da comunidade escolar sobre esse assunto. As principais queixas são a sobrecarga de trabalho e também a falta de merendeiras nas escolas estaduais. E é para falar sobre esses outros assuntos que está aqui no estúdio do Jornal do Meio-Dia o secretário de Estado de Educação de Mato Grosso, Alan Porto. Boa tarde, secretário, e seja bem-vindo aqui ao Jornal do Meio-Dia. Boa tarde, Lúcio, é um prazer. Boa tarde, Camila. Boa tarde. Estamos aqui à disposição para falar da educação. Secretário, e esse problema aí das merendeiras foi resolvido? Por que tanta reclamação? Bom, Lúcio, essas reclamações elas não existem. Inclusive, eu fui convidado para uma audiência na Assembleia Legislativa. Nós estivemos lá com os nossos profissionais, com diretores de escola, inclusive explicando como que funciona o cardápio. E o que nós escutamos lá foi muito mais elogios do que críticas. O que foi dito é que a merenda escolar melhorou significativamente e aqui nós precisamos falar, são 630 escolas. A gente, nas escolas regulares, entrega 3 merendas, o aluno chega lá, tem um lanche, tem a refeição principal e depois a fruta. 52% hoje dos recursos da merenda escolar, que é total de 120 milhões, 52% a gente compra da agricultura familiar. A média do Brasil é 30%. E além do mais, as escolas que são de tempo integral, que são 102 escolas no estado de Mato Grosso, a gente serve 5 refeições. Então hoje, a refeição, e eu convido as pessoas a conhecer o modelo de merenda dentro das escolas estaduais. É uma merenda de excelente qualidade, bem servida, bem nutritiva e que acompanha aí todo o cardápio nutricional que é encaminhado para as nossas unidades escolares. No início do ano, a gente falou das atribuições das merendeiras e algumas escolas tiveram a dificuldade de atribuição e coisas que a gente já superou, foram problemas pontuais e hoje existe sim quantidade de merendeiras suficientes para confeccionar a alimentação para 320 mil estudantes. Secretário, em relação a essa sobrecarga, denúncias chegaram, né, aos deputados, especificamente a deputada Janaina Riva e Henrique Lopes, que convocaram, né, fizeram um convite ao senhor para que estivesse na Assembleia. Essas denúncias foram infundadas de fato? Como está a qualidade da merenda? E também eu lhe pergunto, os professores têm acesso também à alimentação nas escolas? Porque aqui em Cuiabá, um tempo atrás, não tinha, agora o prefeito autorizou essa questão. E como que funciona no Estado? Agora, secretário, só complementando a pergunta da Camila, se os deputados convocaram, o senhor falou aí que foi só para aplaudir, é isso? Não tinha crítica nenhuma? Bom, vamos lá. Foi o convite da deputada Janaína e do deputado Henrique. Como é uma audiência pública, todas as pessoas da comunidade escolar são convidadas. Nós tivemos lá diretores de escola, tivemos diretores regionais, tivemos as nossas merendeiras, as nossas cozinheiras que foram explicar como que funciona o cardápio, a quantidade de alimentos que são adquiridos para cada unidade escolar. E o que foi dito lá é que as nutricionistas acompanham o cardápio, as merendeiras confeccionam a alimentação, é servido 3 refeições para as escolas regulares, para as escolas de tempo integral são 5, né? E aí surgiram aquelas situações. Uma escola que está com 2 merendeiras, escolas que está com uma está de licença, outra está de atestado, tem substituição. Então todas as perguntas que foram feitas lá para mim, a gente respondeu e nós constatamos que a alimentação escolar que é servida dentro das nossas unidades escolares é de qualidade, a quantidade de merendeiras que são contratadas pelo governo é suficiente. Inclusive, a gente está automatizando vários serviços, né? A gente tem feito aquisição de máquinas de lavar prato, nós temos feito aquisição de batedeira, liquidificador, tudo industrial, tudo para facilitar a confecção da alimentação escolar e diminuir o esforço físico das nossas cozinheiras dentro das nossas cozinhas. Então hoje eu considero sim que a alimentação é de qualidade e as nossas escolas estão à disposição para todos os profissionais, para a comunidade, para os pais, para os deputados que quiserem conhecer. Eu aproveito aqui para parabenizar a qualidade da merenda escolar
que está sendo servida para os nossos 320 mil estudantes. Secretário, parabéns a todas as merendeiras. Só reiterando a pergunta, os professores têm acesso à alimentação nas escolas? E quantas merendeiras? Existe uma proporção para tantos alunos, uma merendeira? Como que funciona essa questão? Bom, vamos lá. Hoje, a resolução, a instrução normativa do FNDE informa que o Plano Nacional da Alimentação Escolar é para atender os estudantes. No estado de Mato Grosso, a gente não tem nenhuma distinção. A comida que é produzida lá é para atender os estudantes, né? Tem profissionais que ficam ali no ambiente escolar. O que a gente sempre fala é que não pode haver desperdício dessa merenda. Então não tem nenhuma regulamentação por parte do Plano Nacional de Alimentação Escolar para atender os profissionais. Tem legislações específicas. Eu vi que agora o município de Cuiabá votou, agora recentemente, uma lei onde permite que o professor pode fazer a merenda escolar dentro da escola. Então, isso foi uma opção do município. Eu não vejo nenhum tipo de problema. A própria organização da escola pode deliberar isso juntamente com os profissionais da educação. E o número de merendeiras? Hoje nós temos o número de merendeiras no estado de Mato Grosso, pouco mais de 1.300 cozinheiras que fazem esse atendimento. Dentro da nossa portaria, a gente sempre coloca lá 2 merendeiras por turno. Então, as nossas escolas que atendem em torno de 600 estudantes no período diurno, você tem 2 merendeiras pela manhã e 2 merendeiras à tarde. Esse número ele vai aumentando de acordo com a quantidade de alunos. Tem escolas que têm 1.700 alunos, que aí tem 3 merendeiras de manhã e 3 merendeiras à tarde. É suficiente para trabalhar e para confeccionar toda a alimentação para esses estudantes. Secretário, tem um problema aí gravíssimo afetando aí grande parte dos servidores públicos estaduais e é lógico que deve ter problema também lá na educação. Na sua secretaria, como é que tem sido o tratamento em relação a essa fraude dos consignados, ao superendividamento dos servidores? Deve acontecer também lá na educação, não é? Bom, Lúcio, vamos lá. A questão dos consignados, ele tem uma secretaria específica dentro do governo do estado de Mato Grosso, que é a Secretaria de Planejamento. Dos 100 mil servidores da ativa, 40% estão na Secretaria de Estado de Educação, são 40 mil servidores entre professor, técnico e apoio. Dentro da nossa Secretaria de Gestão de Pessoas, existe uma coordenação de saúde e segurança. A gente tem apoiado os nossos servidores no sentido de promover trilhas pedagógicas de educação financeira, como utilizar bem o seu salário, como fazer um controle mensal ali das suas despesas. Então, esse trabalho de educação a gente faz constantemente com os nossos profissionais através de formações, né? Agora, essa pauta... Agora, deve ter muito funcionário endividado também lá dentro, né? Pelo volume de funcionários da educação. São 40% são servidores da educação. Pelo que eu acompanhei nos noticiários, a gente está falando de 60% de servidores do total do estado de Mato Grosso tem algum tipo de superendividamento, né? Então, a gente tem feito um trabalho, né, através das nossas coordenadorias de saúde e segurança, de orientar esses profissionais como gerir bem os seus recursos. Volto a dizer que a Secretaria ela não participa da questão de liberação de empréstimos, então a gente não faz esse acompanhamento. Existe uma secretaria específica, que é a Secretaria de Planejamento. Agora, secretário, apesar de toda essa capacitação, digamos, informação para gerenciamento do próprio dinheiro, dos salários dos servidores, muitos acabam contraindo empréstimos e acabam se endividando. Isso significa que o salário está defasado, a RGA talvez seria um instrumento para melhorar essa questão. O Mato Grosso, eu sei que tem um bom salário em relação a outros estados, mas o professor não sofre também uma desvalorização de modo geral? Não deveria ser mais alto o salário ou não? Bom, a gente acabou de publicar um concurso para 1.500 professores, tanto é que as provas aconteceram, agora tem a etapa da banca, e o salário do nosso professor, 40 horas, é pouco mais de R$7.000. Né? A gente está falando de 7.341. O piso do professor, 40 horas, que é a média do Brasil, ele está em 4.341. Então, o estado de Mato Grosso, ele paga bem acima do piso. Entendemos que os professores são professores que precisam ser valorizados, né? Afinal, eles que estão dentro de sala de aula lá, ensinando o futuro professor, ensinando o futuro médico, ensinando o futuro engenheiro.
e a gente valoriza muito esses profissionais. Temos também a bonificação no final do ano, que é um 14º e um 15º salário. Comparado com o restante do país, o estado de Mato Grosso ali hoje tem o 2º melhor salário do Brasil. Então a gente faz esse trabalho de educação financeira, de como lidar com o dinheiro e saber como administrar. Agora é claro que todo empréstimo, todo superendividamento, isso traz preocupações para os nossos profissionais. Então a gente tem um trabalho de saúde mental, a gente tem os nossos psicólogos, a gente tem os nossos profissionais que dá esse apoio para a equipe dentro dos ambientes escolares, exatamente para a gente deixar um ambiente acolhedor, um clima dentro da escola que seja adequado. Ninguém consegue trabalhar de forma satisfatória se você tem ali alguém te cobrando, você passando por um tipo de problema financeiro. Isso mexe com as pessoas. E a gente tem orientado, né, com muito conhecimento, tem orientado como lidar com o dinheiro da melhor forma possível. Secretário, a Camila citou aí a RGA. Existe alguma chance de, no orçamento do ano que vem, o governo colocar pelo menos alguma coisa das RGAs que estão atrasadas e que, pelos cálculos aí das categorias, superam os 20%? Lúcio, não tem RGA atrasada. Essa questão que o sindicato comenta do RGA que não foi pago lá, a gente está falando do período de pandemia. No período de pandemia, saiu a própria orientação do governo federal que não poderia ter nenhum tipo de aumento de despesa com o pessoal. Então, mas o Brasil hoje não inteiro, é mais proibido pagar. Né? Não, mas o Brasil inteiro não pagou a RGA daquele período de pandemia. Todas as RGAs que eram aptas e precisavam ser pagas, foram pagas, né? Hoje foi pago desse ano e provavelmente a gente ainda não sabe qual é a inflação que vai ser do ano de 2025. Com certeza o governo vai repassar esse valor que é das despesas inflacionárias, não tenho dúvida disso. Resumindo, o que ficou para trás não vai pagar. Não tem apesar meio da legal, defasagem, né? Significativa no salário. Pelo que deixou claro nas análises, nos pareceres técnicos, é que não tem a questão legal, né? Foi um período proibitivo, que foi um período pandêmico que aconteceu no Brasil inteiro. Então, a gente lá na Secretaria de Estado de Educação não cuida disso, é a Secretaria de Planejamento. Então, essas informações são repassadas para nós. Secretário, obrigado pela presença e pelas informações aqui no Jornal do Meio-Dia. Ô Lúcio, eu agradeço, Camila. Obrigada. Sempre a gente está à disposição aqui para comunicar bem aí sobre a educação do Estado. Obrigado. Obrigada e uma boa tarde.